Sou Mazé Andrade, neuropsicoterapeuta e psicanalista clínica, e estarei lendo aqui, juntinho com você, o livro Ciclos Emocionais Viciantes, o segundo capítulo desse livro, da autora Roberta Sara. Vale salientar aqui que essa leitura não tem o objetivo de lucratividade, mas somente de compartilhar com você uma leitura que foi edificante para a minha vida. Eu quero também te orientar à medida que eu for lendo esse livro e você for identificando, se identificando com algumas experiências aqui da autora, ou com alguma das explicações que ela traz, que você vá anotando para que o seu autoconhecimento, conhecimento sobre si mesmo, possa ser ampliado e para que você possa também ser liberta desse ciclo que amarra e que prende em uma vida disfuncional. Então vamos começar aqui a leitura do livro Ciclos Emocionais Viciantes, capítulo 2. O tema é o ciclo da rejeição e do desprezo. Acredito que esse ciclo emocional é o nascedouro de tantos outros ciclos viciantes que se desenvolvem em nossa vida, como o ciclo do desprezo e da autocomiseração, da inferioridade e do vitimismo. Eu vivia presa em todos eles. Como você pode ler a introdução desse livro, minhas experiências iniciais foram fundamentadas, corrigindo aqui. Como você pode ler na introdução desse livro, minhas experiências iniciais foram fundamentadas na rejeição, abandono, desamparo e desprezo. Depois, por toda a infância e adolescência, as mesmas experiências foram repetidas e reforçadas inúmeras vezes. Repetidas e reforçadas. Aquilo que é repetido e é reforçado, isso se entranha, né, dentro de nós e temos mais dificuldade ainda em nos libertar. Isso fica repetido e reforçado inúmeras vezes, formando então as conexões neurais tóxicas que lhe expliquei no capítulo anterior. Posso dizer que meu processo de cura emocional, que envolveram os traumas da infância, levou 8 anos para ser concluído. Cura emocional é curar a dor e aplacar o sofrimento vivido, e não trazer esquecimento do que foi vivido. À medida em que as feridas e dores vão sendo curadas, o impacto do sofrimento vai sendo amenizado. E atrela-se um processo de olhar para os comportamentos tóxicos desenvolvidos devido aos mecanismos de defesa acionados diante das experiências traumáticas de vida. As experiências traumáticas de vida, elas acionam mecanismos de defesa. E esses mecanismos, eles vão sendo firmados através das nossas experiências e vão sendo repassados. No ano de 2009, eu já estava há 7 anos dentro desse processo de cura emocional. Havia feito terapia no início do processo por 4 meses e meio. Apesar de ser pouco tempo, foi exatamente a medida para aquele ano de 2012. Deus sabe que não conseguimos lidar com tudo de uma vez. Então, Ele vai trabalhando aos poucos. Eu já tinha avançado em muitas áreas no meu processo pessoal, porém, não entendia porque ainda continuava sofrendo a dor da rejeição. Parece que eu tinha um imã para atrair pessoas e relacionamentos que só me ignoravam, desprezavam e rejeitavam. Vale repetir aqui essa frase, né, gente, para que você
possa compreender melhor. Parece que eu tinha um imã para atrair pessoas e relacionamentos que só me ignoravam, desprezavam e rejeitavam. Eu não fazia a mínima ideia de que meu cérebro possuía a dependência de reviver as mesmas experiências, só para satisfazer a necessidade que fora criada. Eu havia sido curada da dor da rejeição e do abandono da minha mãe, do meu pai e dos abusos que havia sofrido. Estava experimentando o amor cuidador e provedor da paternidade de Deus. Já não tinha mais raiva ou ódio de mim. Já havia avançado tanto como esposa e mãe, mas continuava sendo ferida pelas pessoas. Continuava insistindo em querer ser amiga de algumas pessoas que talvez não eram pessoas escolhidas por Deus para caminhar ao meu lado. E isso não tinha nada a ver com o caráter ou a índole da pessoa. Todas eram mulheres de Deus, não tenho dúvidas, que todas eram amigas de Deus. Aprendi ao longo da jornada que Deus tem as pessoas certas para nos conectar aos propósitos que Ele, de antemão, escolheu para nós. Isso não significa que nós, ou a pessoa que desejamos uma conexão mais íntima, esteja em pecado ou seja reprovada por Deus. Apenas que nós não fazemos parte da caminhada dela e nem ela da nossa. Entender isso foi uma chave importante no meu processo de amadurecimento pós-quebra do ciclo vicioso da rejeição. Enquanto ainda estava nessa jornada de entender o motivo de continuar experimentando dores relacionadas à rejeição e desprezo, eu não fazia ideia de que meu inconsciente procurava mais situações de rejeição somente para alimentar meu vício. E como eu sofria? Minha alma doía profundamente. Não fazia sentido continuar sofrendo, uma vez que eu já tinha sido curada das dores do passado. Foram meses orando e clamando a Deus por uma resposta, até que ela veio. A situação que me ajudou a identificar e romper com esse ciclo é extremamente constrangedora para mim, mas decidi obedecer aos direcionamentos do Espírito Santo e compartilhá-la aqui, para quem sabe você se identifique com algumas partes e possa romper com esse ciclo viciante também. Havia uma pessoa em específico no meio ministerial da cidade que eu morava, que eu admirava muito. Eu havia colocado essa mulher num patamar altíssimo na minha percepção. Achava ela incrível, forte, bem resolvida, desde o início que a conheci. Tentei uma aproximação. Ela foi muito gentil e educada comigo, mas a proximidade que eu desejava nunca ocorreu. Jacques Lacan, um importante teórico para a psicanálise, diz que todos os nossos desejos nascem de faltas e é atribuída a Anna Sui, psicanalista e escritora, a seguinte frase: o desejo é filho da falta. Então, abrindo um parênteses aqui, para dizer que as faltas que há dentro de nós vamos sempre estar procurando alguém para suprir essas faltas que temos dentro de nós. E quando admiramos alguém e a colocamos em um patamar superior, automaticamente estaremos nos diminuindo e nos inferiorizando perante aquela pessoa e perante ao mundo. Fecha os parênteses. Tenho 3 irmãs por parte de pai biológico e uma irmã por parte de mãe, que é a mais nova que eu,
mas que acabou ocupando o lugar de filha do meu coração, quando nossa mãe morreu, pois tive que assumir a responsabilidade pela criação dela. Das 3 irmãs por parte de pai, só conheci uma delas, que inclusive é 2 anos mais velha que eu, mas nunca foi possível desenvolver relacionamento mais próximo com ela. Eu tinha uma grande falta e um grande desejo, uma irmã. De maneira inconsciente, eu havia projetado essa falta e esse desejo nessa mulher da minha história. Como tínhamos propósitos parecidos em ajudar mulheres, meu lado infantil criou a ilusão de que ela poderia ser minha amiga. E sem perceber, eu criei expectativas irreais. Anota essa frase, expectativas irreais. Criei expectativas irreais que esperei ela fazer por mim. Como uma irmã mais velha, que já está adiantada em alguns processos, naturalmente faria. Coisas bobas como esperar o consolo e apoio dela em uma situação idêntica que ela havia passado e que eu estava passando pouco tempo depois que a conheci. Fazer parceria em nossos ministérios, divulgar o meu ministério como eu divulgava o dela, ser chamada para ministrar nos eventos dela, ser vista como amiga e não como concorrente, se importar comigo, enviar mensagens de vez em quando, ou ao menos responder às mensagens que eu carinhosamente, mas interessadamente enviava a ela. Todos temos nossos pontos cegos. E quando ainda estamos em um movimento vitimizado e infantil, alimentamos sentimentos e comportamentos que incomodam o outro, mas que ainda não está visível para nós. Como eu ainda não havia sido curada da ferida, da falta de amor próprio, tinha o péssimo hábito de elogiar quem eu admirava excessivamente. Eu sempre colocava as pessoas num pedestal e me via de maneira muito inferiorizada. Esse era um ponto cego naquela época. Não percebia que meu exagero em elogios e reconhecimento ao outro poderia soar como bajulação e interesse. De coração, eu não expressava o reconhecimento, afeto, carinho, elogio a essa mulher sem sentir de fato o que falava, só por bajulação e interesse. Mas, ainda que eu gostasse dela de verdade, existiam algumas intenções ocultas nos interesses criados no parágrafo anterior. E essa atitude da autora, ela só demonstrava uma ferida de falta de amor próprio. Quando eu não me amo, eu projeto no outro as minhas faltas, os meus desejos, os meus anseios e as minhas expectativas e acabamos nos frustrando com isso. Desde que iniciei meu processo de cura e transformação, sempre fiz orações como as encontradas no Salmo 51. Cria em mim um coração puro, ó Deus. E Salmos 139, examina-me, ó Deus, e conhece meu coração, prova-me e vê meus pensamentos, mostra-me se há em mim algo que te ofende. E com certeza, Deus estava revelando as intenções mais ocultas do meu coração nesse processo. O sentimento poderia ser verdadeiro, mas a maneira como eu o expressava era disfuncional, dando a ela o direito de se resguardar. Mas para quem já foi rejeitada a vida toda, um afastamento ou bloqueio de conexão já é suficiente
para acionar o vício e colocar essa química em movimento, de focar nessa pessoa ou situação para manter o ciclo ativo. Quanto mais eu sentia ela não dando liberdade para uma conexão mais próxima, mais eu insistia em fazer tudo o que estava ao meu alcance para ser aprovada, aceita e reconhecida por ela. Entendi que não desejava apenas ser aceita. Entendi que não desejamos apenas ser aceitas, mas desejamos ser aceitas principalmente por quem admiramos. Por onde eu ia, falava muito bem dela e de seu ministério. Nos eventos que eu realizava, fazia questão de chamá-la à frente, dando honra a ela e divulgando os trabalhos que ela realizava em seu ministério. Talvez no intuito de querer provar para ela que não era sua concorrente. Como as mulheres comentavam muito do trabalho dela e do meu, eu temia que ela me enxergasse como uma competidora, e isso me trazia muito sofrimento, já que, na verdade, eu gostaria mesmo de fazer parte da equipe dela, se pudesse. Hoje morro de vergonha dessa bobagem toda infantil, que perturbou meu coração e mente naquele tempo. Mas não posso me sentir superior a Roberta do passado e não ter compaixão da menina que esperava apenas ser amada e acolhida por uma irmã. Eu não posso me sentir superior à menina do passado, a Roberta do passado, não ter empatia da menina que esperava apenas ser amada e acolhida por uma irmã. Sei que eu estava totalmente errada nessa história e de maneira nenhuma essa mulher tinha a obrigação de dar a mim o que eu desejava. Mas naquele tempo ainda me faltava passar por muitos processos dolorosos que atravessei posteriormente para chegar nessa maturidade de hoje. Lembro que o sofrimento era tão infantil, mas intenso, que quando eu enviava mensagem para ela, no aniversário dela, ou nas vésperas de algum evento que ela iria realizar, com orações, declarações, fé e encorajamento, eu chorava horrores por nunca obter um retorno ou resposta. Eu ficava na espera de um mísero emoji, de mãozinha, agradecendo que fosse. Migalhas de emoji, migalhas de afeto, migalhas de reconhecimento, migalhas de um obrigado. Hoje vejo que foi o próprio Deus que permitiu que ela agisse dessa maneira comigo, para revelar raízes mais profundas que precisariam ser curadas, bem como a clareza do entendimento desse ciclo emocional viciante. Foram 2 anos dessa dinâmica entre eu insistir nessa aproximação e ficar sem resposta, e sofrer a dor da rejeição e do desprezo. Eu era muito atacada em minha mente, no sentido de me vitimizar, de parecer tão solícita a essa pessoa e não obter nenhum retorno ou investimento emocional. Olha a importância do conhecimento. Se eu tivesse a clareza de que eu era errada da história, de que minha necessidade era infantil pela falta de uma irmã, teria evitado grandes constrangimentos. Mas se não fosse essa situação, eu não teria crescido e passado de fase. Entendi que meu sentimento e admiração por ela era idolatria.
confessei ao Senhor, me arrependi e fui trabalhando essas mágoas e chateações que eu tinha com ela no meu secreto com o Pai. Contando essa história, hoje consigo ver claramente a outra maneira. Afinal, já disse Leonardo Boff, teólogo e escritor, todo ponto de vista é a vista de um ponto. Isso quer dizer que cada pessoa faz a leitura do que vive com a percepção que tem no momento. Como o sentimento é acionado de acordo com a interpretação e o significado que cada pessoa dá à experiência vivida, podemos ter interpretações diferentes em diversas fases da nossa vida. Se o ponto de vista não muda, possivelmente seja porque a pessoa não evoluiu ou mudou. Não confunda ponto de vista com princípios e valores, ok? Esses não mudam jamais. Naquele tempo, minha vista estava focada na carência emocional e dependência que nutria da aprovação e reconhecimento das pessoas. Hoje, minha vista está do outro lado do ponto. Algumas mulheres fazem a mesma coisa comigo, elogiam-me, escrevem nas redes sociais e tentam uma aproximação mais íntima. E por mais que eu não as julgue como interesseiras ou bajuladoras, porque algumas, de fato, realmente nutrem um carinho verdadeiro e puro por mim e por meu trabalho. Ainda que eu entenda a necessidade e carência emocional de algumas, apesar disso, não consigo dar a elas a atenção que algumas mais carentes esperam de mim. E aqui vale ressaltar aqui um ponto para que nós possamos nos avaliar. Os relacionamentos que nós temos, as amizades, as pessoas que nós queremos estar perto. Qual o motivo de nós querermos estar perto dessa pessoa? Qual a nossa busca? A nossa busca interna, profunda e secreta. Então, isso vale pensar e refletir os relacionamentos que temos, o que nós estamos buscando neles. Continuando. Dou retorno, porque não consigo deixar alguém sem resposta, talvez até devido ao que passei, mas nem sempre minhas respostas a elas estão na medida das expectativas que nutrem sobre mim. O não para um convite de live ou ministração pode ser interpretado por algumas como rejeição ou desprezo, mas isso já é responsabilidade delas e não minha. Essa experiência relata nesse capítulo que nesse capítulo me ensinou que Deus usa pessoas para nos ferir, com o intuito de nos curar e amadurecer. E se eu tivesse recebido o que desejei dessa mulher, nunca teria sido curada desse ciclo vicioso, assim como se eu der às pessoas o que elas querem, elas nunca serão capazes de identificar raízes mais profundas que precisam ser curadas. O ápice e conclusão da minha história, identificando o vício da rejeição e do desprezo, veio quando meu esposo, cansado de ouvir as minhas mesmas ladainhas, me disse, bravo, pelo amor de Deus, me faz um favor? Para de procurar essa pessoa. Você não vê o quanto ela te despreza e não se importa com o que você faz por ela? Uau! Doeu até a alma. Quebrando o ciclo viciante da rejeição e do desprezo.
Fui para o colo de Deus e ali, docemente, o Espírito Santo falou ao meu coração que eu mesma criava essas situações de dor todas as vezes que insistia em ser aceita por pessoas que me desprezavam. Foi então que saltou em minha mente: eu tenho um vício emocional e preciso quebrá-lo. Eu tenho um vício emocional e preciso quebrá-lo. Inocentemente, eu mal sabia que depois vários outros ciclos viciantes viriam à luz. Ainda nesse tempo de secreto no colo do Pai, o Espírito Santo trouxe à minha memória todas as situações em que eu reforçava essas sensações de rejeição e desprezo, como nos casos da infância, em que uma prima e colega me desprezavam e eu corria atrás delas, implorando para não virarem a cara para mim. Eu lembrei também da minha adolescência e dos meninos pelos quais eu me apaixonava, que me desprezavam e rejeitavam. Lembrei também de locais de trabalho por onde passei, de pessoas que eu fazia questão de ter amizade, sempre as que me desprezavam e ignoravam. Lembrei do início do Ministério Saradas para Sarar e todas as experiências de rejeição e de desprezo que enfrentei de pastoras e líderes de ministério de mulheres. Lembrei também de algumas preletoras itinerantes, como eu, que encontrei pela jornada ministerial, que agiram da mesma forma comigo. E, sucessivamente, o Espírito Santo trazia como uma enxurrada de memória todas as experiências em que experimentei as mesmas sensações de desprezo e rejeição. Todas as sensações, abrindo uma aspa aqui, todas as sensações de desprezo e rejeição estão, na verdade, sendo repetidas e reforçadas na nossa mente. Porque são reações, são atitudes, sentimentos de coisas que já foram conhecidas por nós, de coisas que nós já passamos, que estão registradas no nosso inconsciente e nós, nesse vício emocional, estamos buscando apenas repeti-las e sentir as mesmas sensações que sentimos anteriormente, mesmo que elas sejam desagradáveis. Isso chama-se um ciclo vicioso. Percebam como toda a minha estrutura cerebral foi construída e reforçada com os mesmos estímulos: rejeição e desprezo. Meu pai havia desprezado minha mãe e a mim. Minha mãe havia passado suas experiências sensoriais a mim, quando eu ainda estava em seu ventre, quando ela tentou o aborto. Minhas conexões neurais experimentaram mais uma vez a química da rejeição e do desprezo. Quando minha mãe me deixou com a mãe daquele homem que me registrou, as conexões de abandono, rejeição e desprezo foram ativadas e reforçadas novamente. Por toda a infância, jogada na casa de um e de outro, passando por abusos sexuais, mais experiências de desprezo, te uso, sinto prazer, depois te descarto. Então, o Espírito Santo começou a trazer um filme à minha mente de todas as experiências que eu havia sofrido, que contribuíram para a formação e o reforço desse ciclo viciante. Então, peguei meu diário de feridas. Se você não tem, aconselho criar um. E comecei a anotar, nome por nome, todas as pessoas que haviam agido da mesma forma para comigo, embora eu já tivesse liberado perdão para todas essas pessoas em outras circunstâncias. Agora eu precisava tomar consciência desse ciclo viciante. Agora eu precisava tomar consciência desse ciclo viciante.
Foi como se uma grande luz acendesse dentro de mim e clamei a Deus que me ajudasse a me libertar desse maldito vício. Foi então que lembrei da frase do meu esposo: pare de procurar essas pessoas. E entendi que, no meu caso, a estratégia que Deus estava me dando era o afastamento da pessoa em questão. Abrindo aqui uma aspas para te dizer que isso é uma ferramenta terapêutica que a autora traz aqui nesse livro. Ela orienta a você fazer o caderno de feridas. Isso é um caderno onde você vai registrar as experiências e as pessoas e experiências nas quais você se sentiu rejeitada, você se sentiu abandonada, para que você possa ter clareza e possa, assim, romper esse ciclo. No meu caso, levou mais de 1 ano para romper completamente esse ciclo emocional viciante. E no processo, incluiu liberar perdão em oração, abençoar e reforçar esse perdão. Sempre que minha mente era atacada e tentada a alimentar a ferida da rejeição e da vitimização, rasgar e jogar definitivamente fora tudo que eu havia escrito no diário de feridas que poderia me justificar ou defender. Diante de uma terceira pessoa envolvida nessa relação de amizade, vencer as centenas de impulsos que surgiam em minha mente, sugerindo que eu apenas enviasse uma mensagem para saber como ela estava e, por fim, manter-me afastada dela. Esse afastamento incluiu silenciar o perfil dela nas redes sociais para que eu não visse nada relacionado a ela. Nosso cérebro não tem a capacidade de discernir quando você está vivendo uma situação de fato, de quando são imagens ou imaginação relacionada à situação. Ver e acompanhar a vida dela nas redes sociais, neurais, nas minhas conexões tóxicas. O processo de abstinência é bem parecido com o das drogas químicas. É necessário eliminar por completo o uso e os estímulos. No final do processo, depois de finalmente quebrar esse ciclo vicioso, Deus ainda me direcionou a, agora sim, marcar um encontro com ela para eu pedir perdão pelos meus maus sentimentos em relação a ela. Sim, ainda que a ação do outro seja um gatilho, os sentimentos acionados em cada pessoa é de responsabilidade própria. Ainda que a ação do outro seja um gatilho, os sentimentos acionados em cada pessoa é de responsabilidade própria. No dia do encontro, eu estava muito nervosa em ter que expor meus sentimentos, meu corpo tremia todo, minha boca estava seca, minhas mãos suadas e o coração com taquicardia. Era um momento de humilhação, ter que abrir todo o meu sentimento, mas eu precisava ser fiel e obediente ao direcionamento de Deus. Aconselho você a nunca questionar a maneira como Deus te direciona em seus processos. Ele sabe o que faz. Nervosa, ansiosa e insegura, falei disparadamente por mais de 1 hora, colocando meu ponto de vista e interpretação das situações e ações dela. E depois pedi perdão por meus maus sentimentos e ações. Raiva, mágoa, vitimismo. Falar mal dela algumas vezes para meu marido e amiga.
Como ela era mais madura que eu, ouviu sem me interromper e, no final, me agradeceu por eu ter sinalizado isso a ela. Afinal, ela trabalhava com centenas de mulheres e confessou que algumas poucas já haviam reclamado do mesmo motivo com ela. Foi um tempo de cura para mim, de colocar os pingos nos is, cada coisa em seu lugar, e seguimos livres de mágoas ou decepções em nosso coração. Após esse período, tentamos uma tímida reaproximação, mas realmente não vingou. E nesse caso, creio que realmente foi simplesmente o discorrer natural da soberana vontade do Senhor, que havia nos apresentado apenas para alguns propósitos que já haviam sido cumpridos. Pelo menos no meu caso, até um livro deu. Eu não estava escalada por Deus para caminhar próximo a ela, e nem ela a mim. Isso não significava que eu não era íntima de Deus, e tampouco ela. Mulheres e filhas amadas de Deus, sim, imperfeitas, buscando obedecer e caminhar na direção específica que Deus dava a cada uma, mas com destinos e estadias em nossa jornada ministerial diferentes. O propósito e objetivo, o mesmo, anunciar a Cristo e seu amor curador, mas cada uma no quadro que Deus designou. Agora é a sua vez de quebrar o seu ciclo de rejeição e desprezo. Então, a autora aqui, ela nos orienta a entrarmos em ação. Ela nos orienta a buscar, identificar os ciclos que nós estamos presos e termos ações práticas para sermos libertas desses vícios. A Bíblia também relata a história de um jovem rapaz chamado Davi, que vivenciou muitas experiências de rejeição dentro da sua própria casa. Em 1 Samuel, nos capítulos 16 e 17, lemos sobre essas experiências. Abre parênteses. Encorajo você a fazer a leitura. Fecha parênteses. Quando o profeta Samuel foi ungir o novo rei de Israel, Davi nem havia sido chamado por seu pai. Quando Davi foi levar alimento para seus irmãos na guerra, foi hostilizado e julgado pelos irmãos. Mas Davi não permitiu que essas experiências controlassem seus sentimentos. Davi é um bom exemplo de qual atitude devemos ter diante da rejeição. A primeira parte em destaque, o que fiz agora, nos dá a impressão de que o irmão estava sempre pegando no pé de Davi. Mas a atitude de Davi nos deixa uma grande lição. Ele, então, se virou. Foi a resposta de Davi. Ele não se permitiu ser paralisado pela rejeição. Ele não sentou e chorou amargamente por ter sido desprezado. Ele não ficou argumentando com seu irmão e provando que era capaz. Ele simplesmente foi lá e matou o gigante. Haverá pessoas em nossa vida que tudo o que nós teremos que fazer é seguir o conselho de Jesus. Vale ressaltar aqui que é importante que você faça a leitura desse versículo de 1 Samuel 17, 28 ao 30. Mateus 10, 14. E se em alguma casa ou cidade as pessoas não quiserem recebê-los nem ouvi-los, saiam daquele lugar e na saída sacudam o pó das suas sandálias, como sinal
de protesto contra aquela gente. Portanto, meu conselho para você romper esse ciclo é: sacuda a rejeição das suas conexões neurais. Anota essa frase. Sacuda a rejeição das suas conexões neurais. De forma prática, essa ação inicia através da identificação. Se você identificou que também possui esse ciclo, sugiro que pegue um papel e uma caneta e anote o nome de todas as pessoas ou situações que sempre, todas as vezes que você está ou fala com essa pessoa, tem esse sentimento, te fazem sentir-se desprezado, rejeitado ou ignorado. Agora, ore e libere perdão para cada pessoa em voz alta e abençoe a vida de cada uma. Depois, coloque toda dor, ferida, ressentimento e mágoa na cruz de Cristo e peça para Deus limpar suas conexões neurais. Peça também estratégias para quebrar seu ciclo viciante. Deus me deu um tipo de estratégia, mas pode apresentar outras ideias para você. Lembre-se de que suas conexões neurais são estruturas biológicas. Então, esse sentimento de dor e mágoa não sairá imediatamente ou automaticamente. Será necessário permanecer no perdão até que suas conexões neurais sejam renovadas através do favor, da graça e do amor de Cristo. Repetindo essa frase, será necessário permanecer no perdão até que suas conexões neurais sejam renovadas através do favor, da graça e do amor de Cristo. Então, aqui nós percebemos que o perdão ele deve ser liberado continuamente. Lembra sobre o reforço, aquilo que é reforçado, ele permanece, continua. Quando nós deixamos de entrar em contato com essas situações que estão nos ferindo e liberando perdão sobre elas, deixando de buscar aqueles que estão sempre ferindo, nos fazendo sentir dessa forma, e liberando perdão sobre a vida deles, nós estamos reforçando esse processo de perdão na nossa mente e, de alguma forma, nós estamos sacudindo essa rejeição das nossas conexões neurais e renovando a nossa mente. Em 2 Coríntios 5,17 diz: aqueles que estão em Cristo, nova criatura é. A vida velha, aquilo que é velho se passou, eis que tudo se fez novo, Então, tudo se renovou. Inclusive, a nossa mente, ela precisa diariamente dessa renovação. Se a pessoa for distante do seu convívio familiar, talvez a melhor estratégia seja realmente parar de procurar essa pessoa por um tempo, até que a fase de abstinência passe. Sim, acredite, existe essa fase desesperadora, quando você está empenhado em romper com qualquer ciclo viciante. Não estou falando para você tratar a pessoa mal. Se porventura encontrar com ela um dia, ou não falar com ela e ignorar. Não, na verdade, dentro dessa abordagem que eles trouxe, normalmente, essas pessoas nem nos procuram. Somos nós que causamos essa situação, como no caso dessa pessoa que lhes descrevi a respeito da minha história. Ela nunca me procurava. Era eu que sempre ia atrás dela. Se durante o processo de quebra do vício, outras pessoas com o mesmo padrão de comportamento
surgirem, esteja atento, esteja atenta e mantenha-se distante, senão o ciclo vicioso é ativado novamente. Nesse período de abstinência, evite até mesmo ambientes que fazem com que você se sinta dessa maneira. Não significa que em outro momento você não possa voltar a frequentar esses lugares. Apenas precisa estar mais madura e fortalecida para isso. Talvez a pessoa que você precisa parar de procurar seja uma pessoa que em algum período da vida vocês até foram amigas, mas houve a quebra do relacionamento. Talvez seja um ex-namorado ou ex-marido. Talvez seja um grupo de pessoas que estão em um nível social ou financeiro muito acima do seu. E por ainda não ter sua identidade bem firmada, você se sente excluída e rejeitada por esse grupinho, por não possuir as mesmas coisas que eles. Talvez seja até um grupo religioso que conte vantagens orgulhosamente das experiências sobrenaturais e espirituais e te desprezam porque você não chegou nesse nível. Avalie se você não está se colocando novamente em situações que Deus já te ajudou a sair. Avalie se você não está se colocando novamente em situações que Deus já te ajudou a sair. Talvez você tenha orado pedindo que Deus te ajudasse e seguramente Ele te afastou dessa pessoa, curou as feridas que essa relação causou. Passou um tempo, você esqueceu. E o que você fez? Procurou a pessoa de novo. E o que aconteceu? Você se sentiu desprezada novamente. É a mesma história de arrancar a casca da ferida, quando aquela região ainda não foi cicatrizada. Para formar uma cicatriz, leva muito tempo. Se toda vez que essa casca quase estiver pronta, você cair de forma natural, você for lá e arrancar, terá que voltar ao processo novamente. Nunca volte para o lugar onde você teve que orar muito para sair. Uma pergunta comum que me fazem é: e quando essa pessoa é do seu ciclo familiar e não há como evitar o relacionamento com ela? Bem, nesse caso, talvez uma conversa madura, com humildade e respeito, seja uma boa saída. Primeiro, identifique e escreva situações específicas em que você se sente rejeitado por essa pessoa. Seja sua mãe, pai, esposo, irmãos, ou por qualquer outra pessoa com a qual você obrigatoriamente se relaciona. Falo de identificar, porque ao ter conversas difíceis, é importante que você nunca acuse o outro sobre a maneira como se sente. E de igual importância, é necessário ser claro e trazer exemplos reais e recentes em que a pessoa poderá se lembrar e compreender melhor seu ponto de vista. Nunca deixe de orar muito antes de ter conversas delicadas. E se a pessoa com a qual você precisa falar for uma pessoa forte ou manipuladora, que te cause medo, sugiro que faça até um jejum, para suas emoções não te prejudicarem. Peça que o Espírito Santo de Deus coloque as palavras certas em sua boca e que controle suas emoções, permitindo você se expressar de maneira que o outro te compreenda. Peça que o Senhor abra os ouvidos dessa pessoa de forma que entenda o que você está querendo comunicar. Que seja uma conversa de paz e ajustes. Nessa conversa, sinalize
as exatas situações, palavras e ações que essa pessoa tem com você e que aciona esse sentimento de rejeição e desprezo. Exemplo, quando não me retorna mensagens, quando não atende minha ligação, quando me ignora, quando faz greve de silêncio, quando me dá um perdido e some, quando me deixa falando sozinha, quando não presta atenção no que estou falando, quando nunca tem tempo para sair ou ficar só comigo, quando está sempre no celular ou com amigos, quando nunca atende meus desejos, quando não me elogia, enfim. Faça sua lista com base nessas situações que for surgindo em sua mente. Explique como você se sente diante da ação ou palavras da pessoa e juntos tentem encontrar uma solução para melhorar essa relação. Estar aberto para olhar por outro ângulo pode ser um caminho para você amadurecer também. Nem sempre as pessoas estão nos rejeitando intencionalmente. Nem sempre as pessoas estão nos rejeitando intencionalmente. Às vezes tem a ver com características do temperamento da pessoa. Ou também, gente, às vezes somos nós mesmos que imaginamos, diante das feridas que temos em nós, imaginamos que a pessoa está nos rejeitando e muitas vezes não está. Os sanguíneos, por exemplo, são super desligados e esquecidos. E se tiver uma agenda bem cheia, pode cometer o equívoco de deixar pessoas sem respostas. Os coléricos são mais práticos e objetivos e podem parecer secos e rudes às vezes, o que pode ser interpretado como grosseria e rejeição por alguém. Pode ser que você pense, nossa, para de falar desse jeito, brigando. Nossa, para de falar desse jeito, brigando. O que foi que eu fiz? Inconscientemente, você pode se sentir rejeitada sempre que alguém que quer sempre ter razão discorda da sua opinião. E esse sentimento pode ser interpretado como rejeição e desprezo do que você pensa. Eu não sei o que se passa em sua mente. O que eu sei é que nosso cérebro sempre dá um jeito de encontrar um motivo e inventa uma historinha para alimentar nosso ciclo vicioso. Por isso, peça a Deus sabedoria e discernimento para ver claramente o que é coisa da sua cabeça e o que de fato está acontecendo. Porém, se a pessoa não estiver preparada para entender o que você está querendo comunicar a ela, simplesmente mantenha uma distância emocionalmente saudável e fortaleça sua identidade de filha amada em Cristo Jesus para aplacar a repetição das conexões viciadas em rejeição. Declare a palavra de Deus e o amor de Cristo sobre você. Talvez uma ajuda terapêutica ou com mentorias e conselheiras, ou com mentoras conselheiras cristãs, possa ajudar nesse período até que esteja mais fortalecida em sua identidade e autoestima. E aprenda a não importar o que é do outro para dentro de você. Aprenda a não importar, não trazer para dentro o que é do outro, você trazer para dentro de você. Não seja esponja para só absorver, né? Mas aquilo que é do outro, fica com o outro. Em vez de ser esponja, seja filtre aquilo que vem do outro. Dê também o benefício da dúvida para algumas pessoas. Nem sempre a pessoa
que te faz sentir-se assim, faz isso de maneira intencional. Pode ser que ela apenas reproduza o que recebeu. Pode ser que seja tão madura que nem pense o quanto você se ofenderá. Pode ser que esteja respeitando os limites dela e por algum motivo pessoal não queira se conectar com você. Pode ser que não seja a vontade de Deus de caminharem juntos. Pode ser uma pessoa muito ocupada ou desligada e esquecida, ou uma pessoa reservada que não busca novas conexões. Pode ser uma pessoa ferida emocionalmente, que não está aberta para novos relacionamentos, ou uma pessoa que já tem tanta coisa para administrar, além de muitas pessoas que já tem à volta dela, que mais uma pessoa carente iria sobrecarregá-la, ou até pode ser verdade que ela não tenha gostado de você, por qualquer motivo. Está tudo bem. Nem todo mundo é obrigado a gostar de nós. Você precisa gostar e amar a si mesmo para fortalecer a sua autoestima. Anota essa frase, gente. Você precisa gostar e amar a si mesmo para fortalecer a sua autoestima. Tome as rédeas das suas conexões neurais. Crie novos caminhos, com novos pensamentos e lembre a si mesma. Quando sentir novamente essa sensação, é apenas o seu cérebro buscando uma forma de alimentar os vícios que nasceram das inúmeras experiências de desprezo e rejeição que você viu desde sua concepção. Sua tarefa é apenas quebrar o ciclo, assim como quebrei o meu. Creia e permita Deus te mostrar que no final todas as coisas irão cooperar para o seu bem. Afinal, você o ama e tem um propósito escolhido por Deus para viver nessa terra. Romanos 8:28. A minha história deu início a esse livro, e quem sabe a sua não dará também. Então é importante aqui, encerrando o capítulo 2 do livro Ciclos Emocionais Viciantes, um dos pontos importantes é nos atentarmos para avaliar quais foram as situações que nós temos registradas dentro de nós, que acionam e colocam para fora esses sentimentos de desprezo e de rejeição. E buscarmos romper com esse ciclo. É possível.